Bem-vindos, alunos, a mais uma aula, a nossa já 10ª aula, e hoje nós vamos falar sobre os brushes, os pincéis. Então, basicamente, essa janelinha, esse Docker aqui, que a gente vai usar muito e muito e muito na nossa vida aqui no Krita, tá? Nós vamos dar uma passada aqui nas funcionalidades desse Docker, né? O que ele tem aqui para nos oferecer, o sistema de tags, e vamos dar uma olhadinha também na importação de brushes. Então não é uma aula muito longa, mas vamos lá. Primeiro, né, essa aba aqui, como nós já vimos na outra aula sobre as abas, né, os dockers. Esse docker você pode colocar ele em qualquer lugar onde você achar melhor no Krita, né? E aqui nós temos todos os brushes que já estão instalados no seu computador, os que vieram com o Krita e os que você instalou depois. Então aqui no meu Krita 2.9, que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho uma grande variedade de brushes aqui, eu tenho alguns pacotes instalados, tem alguns que eu fiz, né? E aqui a gente vai trabalhando, ok? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ver aqui nesse Docker, né, é justamente esse menu que desce aqui, né, que tá cheio de nomes. O que são esses nomes? São tags. Então esses brushes, eles estão separados em categorias. Então, vamos dizer assim, é um nome, né, uma palavra que está atribuída a um certo grupo de pincéis. Então, quando você instala o Krita, você tem alguns aqui já que já vem pré-definidos, né? Vem aqui o All, né, o todos, os favoritos, Favorite Presets. Aí tem o Block, Circle, Eraser, Ink, né? Então, Block para bloquear são aquelas pinturas bem chapadas, Círculo são para você desenhar, fazer contornos, pintar. As borrachas, Eraser, o Block aqui, ó, Block. Os favoritos, né, que vem com alguns favoritos, você acrescenta ou tira. Ink, né, que é um dos meus favoritos. Smudge, que é tipo para você borrar, né, smudge. Wet, é pintura mais úmida, mais com cara de tinta mesmo. E só, os outros que eu tenho aqui são todos instalados, ou que eu criei depois. Então, isso aqui é a chave da organização do seu trabalho, né? Você, através das tags, você pode colocar ou tirar brushes de dentro de algum grupo e facilitar na hora que você for trabalhar, entendeu? Então aqui é para você acessar, né? Descer o menuzinho, eu quero ver quais os favoritos estão aqui, vou dar uma arrumada neles, vou dar uma limpada, pronto. Ou então eu quero ver quais que estão lá no... que eu tenho aqui, ó, só para os alunos que eu fiz aqui, pra gente fazer essa aula. Ou só o círculo, né? Tudo bem. Então aqui nesse próximo menuzinho que desce, que tem esse maisinho, se a gente clicar em cima dele, agora aí na opção de mostrar todos os brushes, então a gente vai ver ali, né, nova tag. Tá perguntando para você se você quer criar uma nova tag. Se eu criar uma nova tag ali, ele vai criar um grupo vazio, né? Então, eu posso criar, depois eu vou apagar, pintura, pronto. Aí ele fica aqui dentro, pintura. Eu posso também deletar essa tag, né? Depois que eu criei, eu venho aqui no grupo dela, né? E renomear, aqui é uma nova, aqui renomear, rename, deletar a tag. Então eu deletei a tag. Agora, se porventura você está dentro de um grupo já, né? Eu criei aqui uma tag alunos. E aqui eu já coloquei um pincel, né? Para ter alguma coisa aqui dentro, pra gente ver.
mas vou mostrar para vocês como acrescenta, né? A tag tá aqui, alunos. Então, vamos supor que eu quero acrescentar esse pincel aqui, que parece até aquele instrumento que a gente limpa banheiro, né? Meu Deus. Então, vamos supor que eu quero colocar esse aqui. É bom que o desenho dele é bem característico. Então, eu clico nele com o botão esquerdo uma vez, clico com o botão direito, depois. Ele vai mostrar para mim o nome desse brush. O nome dele é Blender Noise. Blender de misturar, né? De você fazer aquela pintura que vai se misturando com a tinta e vai fazendo... Sabe que a palavra blender é um negócio complicado em português. Eu não gosto da palavra mistura, porque nem sempre é uma mistura. Mas é aquela coisa de você pintar e ela ficar uniforme, assim, ficar com aquele aspecto de pintadinho, de que você passou o pincelzinho. É bem bacana. E noise de ruído, né? Então provavelmente deve ter alguma textura nele. Então eu venho aqui no maisinho, assign to tag, ou seja, associar a uma tag, e vou colocar aqui no alunos, ó, alunos. Então quando eu voltar lá na tag alunos, ele vai estar lá dentro, ok? Assim a gente coloca um brush. Para retirar, você usa esse último aqui, o sinalzinho de menos vermelho, remove from this tag, remover dessa tag, ok? Tranquilo, isso aqui é bem facinho. Esse terceiro menu aqui é para você ver, você escolher o modo de visualização dos brushes. Então você tem o thumbnails, né, que são esses desenhos, né, ou detalhes, que ele mostra o nome. Então aqui, né, aqui nessa parte de cima é isso, né. Aqui embaixo nós temos esse campo, né, é um campo de busca. Então, é legal você usar esse campo de busca aqui com a tag todos, né? Porque aí você pode procurar entre todos os brushes. Senão ele vai procurar somente dentro daquele grupo de tags. E aí, enfim, você pode não encontrar. Então, por exemplo, vamos procurar um brush que seja ferramenta clone. No Krita, para quem está vindo do Photoshop, né? E está acostumado com aquela ferramenta clone que ficava no menu do Photoshop junto com as ferramentas, no Krita não tem essa ferramenta separada. A ferramenta clone ela é associada a um brush, o que na minha opinião é muito mais prático. E aqui, por exemplo, clone em inglês é a mesma coisa, então se eu digitar clone, ele vai me mostrar as três ferramentas, né, os três brushes que fazem clonagem aqui, né? Ou então, se eu quiser, eu tenho alguns brushes específicos aqui de desenho, se eu colocar, por exemplo, estrela, star, eu tenho aqui Stardust, né, pó de estrela. Ou se eu colocar, por exemplo, Bristol, que é de uma coisa mais texturada, pintura, então ele vai mostrar todos os que parece que tem função Bristol. Então, assim, você tendo um pouco de conhecimento do nome que se associa às características dos pincéis em inglês, você consegue achar bem dentro desses packs que vem, né, esses pacotes que vêm com Krita, ou que você instala, porque os nomes vão vir em inglês. Se você quiser, por exemplo, assim, eu não sei o nome dos pincéis, bem, coloca no todos aqui. Manda mostrar com detalhes. Vou até diminuir um pouco aqui. Ó, vou tirar aqui, né? Tem que apagar a pesquisa, senão ele fica ali. Tá. Põe no detalhes, então ele vai mostrar o nome aqui, né? Então quando você for usando as primeiras vezes, né, para você se acostumar com o nome, você deixa com o nome, com a descrição do pincel, e aí você vai aprendendo a associar o nome, né, do pincel com a característica que ele tem. E aí logo você não vai precisar mais dos nomes, você vai já saber de cabeça já, entendeu? Né? E eu tenho muitas coisas aqui que eu fiz, por isso que tá em branco, porque eu não fiz o thumbnail, né? Eu vou mostrar já como é que a gente faz isso, tá bom?
Então, para você acostumar, é só você deixar com essa opção aqui de detalhes. Você pode ver os nomes enquanto você escolhe. Depois você vai acabar acostumando e vai querer ver só os desenhos. Mais prático, mais rápido. Então, algo importante agora que nós temos que ver é que esse sistema de tags dos pincéis, ele é diretamente ligado à paleta pop-up, que é esse círculo aqui que nós temos clicando com o botão direito na tela. Então, por padrão, os brushes que são mostrados aqui para facilitar a sua vida são os favoritos, mas se porventura você precisa de uma outra categoria, você pode clicar aqui, tanto com a ponta da caneta ou com o mouse, botão esquerdo, e escolher qual grupo você quer aqui. E se, por exemplo, eu escolher o grupo dos alunos, então ele vai mostrar os 2 brushes só, que está lá no grupo dos alunos e tem esse espação aí ainda para preencher. Ou então, se eu quiser um pacote que eu baixei aqui, ele vai mostrar. E assim por diante, tá? Quando a categoria tem mais brushes do que o espaço que cabe aqui, né? Porque tem um número aqui que você predefine. E, na verdade, não é bom deixar muito pequeno, porque também você não vai conseguir enxergar direito os ícones. Então, ele mostra só alguns. Então, é sempre legal você ter os seus grupos e separar, porque aí você pode ter exatamente o que você precisa aqui, tá? Outra coisa importante também a respeito do sistema de brushes é a borracha, né? A borracha não é uma ferramenta separada, como aqueles que vêm que estão vindo do Photoshop, né? A borracha é uma ferramenta separada. E aí, por exemplo, eu estou pintando aqui com esse pincel de uma forma suave e tal, e de repente eu venho com a ferramenta borracha lá no Photoshop e ele apaga aquela coisa grossa, aquela coisa que não combina com o estilo de pintura que eu estou fazendo. Então o pessoal do Krita fez uma coisa bem bacana, que é transformar a ferramenta borracha num blending mode. Então o que é um blending mode? É o modo de mistura, o modo de pintura que você está fazendo, né? Que nós vemos aqui em cima, ó, nessa lista, tá? E vemos aqui também nas camadas, né? É diferente você usar o blending mode aqui para o pincel e aqui para as camadas, né? São separados, apesar de serem, vamos dizer assim, as mesmas categorias, né? Os mesmos grupos de blending mode. Mas se eu uso aqui o blending mode no brush, então ele vai se aplicar somente a ferramenta do brush, né? E não a camada. Então ele vai afetar só o meu trabalho aqui. Então, se porventura eu estou pintando com esse pincel, estou usando esse aqui, que é o Basic Circle, né? O círculo básico. E aí eu quero dar uma apagada nele. Eu não preciso fazer nada além de apertar a letra E. E aí ele vai apagar com as mesmas características do brush, né? É uma pintura bem suave esse brush, então ele vai apagar com as mesmas características. Da mesma forma que se eu pegar um que tem uma textura, por exemplo, esse de pastel aqui, vou pegar uma outra cor, né? Que ele mostra essa textura. Então, se eu apertar a letra E, que é a borracha, ele vai mudar aqui em cima o blend mode para borracha, né? E aí eu posso apagar exatamente com a mesma textura, né? Isso é bacana também, não só quando você vai pintar, mas, por exemplo, se eu for manipular uma foto, eu posso apagar alguma parte dessa foto usando uma textura de um brush. Isso é bem bacana. E o mais legal é que essa função de apagar com o Blend Mode dá praticamente para todas as ferramentas. As ferramentas de desenho, o Brush Dynamic aqui, ó, Dynamic Brush, o gradiente, o balde de tinta, o Fill Tool, todos eles dá para aplicar o Blend Mode. Então é bem bacana isso, tá? Uma coisa assim que eu acho que vocês vão aproveitar muito. Se você está usando a borracha e escolhe uma outra cor nova, ele volta para o Blending
normal, né? Para você pintar normal, ok? E aqui você pode escolher, depois nós vamos ter uma aula só dos blending modes, mas aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um overlay em cima de qualquer coisa, eu posso escolher ali e ele vai trabalhar somente em cima daquilo que eu estou pintando aqui com a ferramenta Brush, né? Tá bom? Agora alguns de vocês podem se perguntar, né? Como é que eu instalei esses brushes aqui no Krita? Então, agora a partir da versão 2.9, não, da 2.8, né, na versão anterior a essa que eu estou mostrando na tela, os desenvolvedores do Krita criaram uma ferramenta dentro do Krita para importar e exportar brushes, pincéis, texturas, padrões, padronagens, no formato em que você pode usar em outro computador dentro do Krita. Então, essa ferramenta ela está aqui em Settings, né, configurações, Manage Resources, gerenciar recursos, tá? É esse aqui, tá bom? Os pincéis no Krita, normalmente ele vem em pacotes que eles chamam de bundles. Aqui esse nomezinho aqui, B-U-N-D-L-E-S, bundles, né? E aqui dentro você pode tanto ativar, aqui à esquerda você tem os pacotes ativos e à direita os pacotes inativos. E eu posso ativar ou desativar esses pacotes usando essas setinhas aqui, colocando de um lado para o outro. Então, essa ferramenta aqui que eles criaram, ela foi muito útil porque antes nós teríamos que fazer isso manualmente dentro das pastas do sistema. Não é difícil fazer isso na pasta do sistema. Você acha as pastas, copia e cola lá dentro, mas é um pouco mais trabalhoso, né? Eu vou ensinar para vocês essa forma que eu acredito ser a mais prática e mais fácil do que você procurar as pastas. Além do que dependendo do sistema operacional, as pastas vão estar em lugares completamente diferentes. Então, por exemplo, aqui no meu computador eu uso Linux. Então, se eu for ensinar para vocês como achar a pasta do Krita aqui, os usuários de Windows não vão aproveitar. Então, é melhor usar aqui essa janela, que aliás eu acredito ser bem fácil de usar, tá? Aqui também você pode criar um bundle, né? Foi assim que eu criei uma vez, fiz um teste. Você escolhe brushes, na verdade aqui tem as imagens base para os brushes, né? Normalmente você cria brushes fazendo algumas modificações em alguma imagem base e aí depois você vai criando, né? Você escolhe que se são brushes, se são pincéis pré-definidos, se são gradientes, se são padrões, se são paletas ou se são workspaces, né? Que é essa organização do espaço. Dá para você exportar bastante coisa. É bem bacana, você pode, em um certo momento de uso do Krita, você criar os seus próprios brushes e depois disponibilizar online, como a gente vai ver que tem muitos artistas que fazem isso gratuitamente. Então nós vamos instalar um pacote aqui, mas primeiro eu vou mostrar de onde eu tirei os meus pacotes. Tá, essa página aqui é a página oficial da documentação do Krita, docs.krita.org/resources, né? RESOURCES, resources, recursos. Então aqui tem vários tipos de brushes, de pacotes e 2 pacotes, um de texturas aqui do David Rivoy. Mas eu já vou logo adiantando para você que esses aqui são os resources que chegaram na mão dos desenvolvedores e eles colocaram aqui no site. Porque, na verdade, se você procurar no DeviantArt, lá
ou no Tumblr, ou sei lá, em qualquer outro lugar da internet, pode ser que esteja gente fazendo brushes grátis, disponibilizando, mas eles não estão aqui. Contudo, esse grupo de brushes aqui nessa página do Krita são brushes que já são reconhecidos pelo pessoal dos desenvolvedores, né? Então, enfim, já são bem conhecidos e tudo. Eu acho que eu já testei todos esses pacotes. Eu acho que já testei todos, alguns eu tenho instalado. Esse aqui é muito bom, inclusive. É bom. E os do David Rivoy, Davi Rivoy, na verdade, né? São excelentes também. O Ramon Miranda também é muito conhecido, há muitos anos mexe com a parte de desenvolvimento direto para o artista. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, né? Eu baixei recentemente esse Concept and Illustration Brush Pack, e se eu clico lá em cima do desenho dele, ele vem aqui para a página onde a pessoa disponibilizou, e tem aqui um arquivo do Google Drive, né, que eu posso baixar, tá? Aí você baixa, normal, tá bom? Aí no seu navegador, salva numa pasta que não seja muito difícil de encontrar depois, tá? Pasta Downloads. Aqui eu já tenho salvo aqui, ó. Ele vem como arquivo zip e eu extraí, e ele tá aqui, ó, Concept and Illustration.bundle. Um detalhe importante, às vezes pode ser que o arquivo compactado venha em formato, por exemplo, tar.gz, isso, que é um modo de compressão do Linux. Então, você tem que ter se você é usuário de Windows, você precisa ter um programa que abra todo tipo de arquivo comprimido, tá? Se não me engano, tem um que o pessoal chama de setzip, que parece que abre esses arquivos do Linux também. Normalmente o pessoal zipa mesmo, como zip ou como rar, que a maioria das pessoas conhece, né? E o arquivo dentro dele é um bundle, .bundle. Se ele tiver como .bin, é fácil. Você clica aí no arquivo, tecla F2 e muda o nome do arquivo para .bundle. Só isso, não precisa fazer mais nada, ok? Aí ele vai reconhecer como arquivo do Krita e vai fazer o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, nosso arquivo está ali. Posso fechar. Vamos lá em Settings, Manage Resources, ok. Então, importar, né? Import Bundle ou então Resource, né? Importar, ele vai abrir uma janelinha para eu procurar dentro do meu computador. Eu vou lá na pasta Downloads, Krita Brushes. E aqui embaixo, tá vendo? Não apareceu nada, tá lá dentro, né? Mas nós vamos colocar aqui, ó, Resource Bundles, para poder ele mostrar os Resource Bundles. Clica nele, Open, abrir, né? Manda abrir. Ele vai aparecer aqui na lista da esquerda. Cadê ele? Olha ele aqui, ó, Concept and Illustration. Ok, agora o Krita já buscou o arquivo e já integrou ele no Krita. Vamos dar OK, tá ativo. Mas aí, ó, olha só, aqui hoje parece que deu alguma coisa diferente e ele já ativou de primeira. Mas normalmente você tem que reiniciar o Krita para poder aparecer esse grupo aqui. Vamos achar aqui. Ele não tem, inclusive ele não tem tag. Então a gente teria que talvez reiniciar mesmo. Vamos reiniciar o Krita. Não salva. Se não aparecer a tag ou se não aparecer os brushes assim que você importou o pacote, então você precisa reiniciar o Krita. Você reinicia, precisa estar com a ferramenta ativa para poder ver tudo direitinho. Então nós vamos aqui em arquivo, assim que ele terminar de carregar, né? Isso, arquivo, novo. Vou colocar aqui um arquivo de textura pequeno só para poder ele ativar. E aqui nós vamos aqui na tag All, vamos deixar All. Vamos ver aqui agora. Aqui, ele aqui, ó.
Concept Illustration. Conceito de ilustração está aqui. É o pacote que a gente acabou de instalar. Então é esse aqui. Ok? Então é assim que você instala e você já pode começar a testar esse pacote, que na minha opinião é um pacote muito bom para se testar. E é assim que você importa, ok? Exportação nós vamos falar em outro momento, tá? Agora eu preciso falar de um outro assunto para vocês. Algumas pessoas me perguntam e eu vou responder nessa aula. Professora, eu quero importar um brush do Photoshop. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre os brushes do Photoshop. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Os brushes do Photoshop, eles têm ainda um pequeno problema com o Krita. Por quê? Porque o código, vamos dizer assim, todo programa de computador, os desenvolvedores escrevem um código. E esse código, nem sempre ele, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma bem simplória. Eu posso estar escrevendo o meu código em português, mas aí o dono da Adobe, lá do Photoshop, ele pode estar escrevendo o código dele em chinês. E aí, para poder eu descobrir como é que funciona uma certa funcionalidade no Photoshop, eu preciso decodificar esse chinês e passar ele para português, para ele funcionar aqui no meu programa que está em português. Tá, gente? É uma forma bem tosca de explicar a programação de computador. E olha que eu sei pouco sobre isso, mas é basicamente isso. Então, o sistema de brushes do Photoshop, o que acontece? O código do mecanismo do funcionamento dos brushes do Photoshop, ele não é aberto. Então, existem códigos abertos e códigos fechados. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos falar um pouco sobre os brushes do Photoshop. Os brushes ABR, que a gente chama, né? Adobe Brush. Então, o que acontece? O Photoshop, o brush do Photoshop, ele tem um código fechado. Isso quer dizer que para poder descobrir como é que funciona os brushes, o que os desenvolvedores do Krita têm que fazer? Eles têm que pegar aquele código ABR e fazer uma engenharia reversa. Engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? Uma engenharia reversa o cara ele tá se esforçando como se fosse para descobrir como é que funciona o mecanismo desse brush ABR de trás para frente. Ele tem que ir descobrindo, ele tem que desmontar, né? Literalmente ele tem que desmontar o código para tentar montar ele de novo. É uma coisa um pouco complicada de explicar. Meu marido é programador, uma vez ele tentou explicar para mim isso, e realmente é uma coisa muito trabalhosa. Exige muito tempo porque é muito passível de erro, então é muito complicado. Então o que os desenvolvedores do Krita fizeram? Eles criaram essa funcionalidade aqui no F5, que é os mecanismos de brush, né, os brush engines, para que a gente pudesse pegar a imagem base de um brush, que são essas pontinhas aqui, esses desenhos que definem o formato do brush, e a partir desse formato aqui a gente tenta simular com todos esses mecanismos que tem aqui de todas as formas possíveis e inimagináveis. Parece um pouco complicado? Sim. No início você fica um pouco perdido. Eu fiquei bastante perdida quando eu conheci o Krita e fiquei procurando aquelas funcionalidades igual do Photoshop, fiquei completamente perdida. Mas aí com o tempo eu entendi como é que funcionava isso aqui na forma prática
e foi se tornando até mais fácil, porque aí eu não ficaria presa a um modo de comportamento de um brush de um outro software, mas eu podia modificar também outras características nele. Então, o que a gente pode fazer aqui com os brushes do Photoshop? O que você pode fazer é importar brushes ABR, e vou logo lembrando para vocês, a importação é só para brushes ABR, só ABR. As versões mais novas do Photoshop tem uma versão TPL, tá? Esses arquivos TPL, eles ainda não funcionam no Krita. Eles são um outro tipo de engenharia de brushes, né? Eles fizeram esse grande favor de modificar a codificação nas últimas versões do Photoshop. Então, os TPL não funcionam, não adianta, tá? Por enquanto. Mas os ABR sim. Então, a gente pode fazer algumas coisas com brush ABR e eu vou mostrar para vocês agora. Então tá, eu tô aqui na página do Gumroad, né, que é vamos dizer assim, uma ferramenta de compra e venda online, né, para artistas e para outros tipos de negócios, e que é da Lois Van Baarle, mais conhecida como Lois. Eu tenho certeza que muitos de vocês são admiradores dessa senhorita. Então eu tô aqui na página da Lois, né, do Gumroad, onde ela oferece, né, a Lois, mais conhecida como Lois, oferece alguns produtos aqui por alguns euros, mas tem dois aqui que são grátis, né, que eu já conhecia há algum tempo, e um deles é um grupo de pincéis básicos que ela usa do Photoshop em formato ABR. Se você fizer uma busca no Google, no DeviantArt, você vai achar zilhões de tipos de pincéis do Photoshop com formatos de estampas, de bichos, de flores, para pintar, para desenhar, para todo tipo de coisa. Então, na verdade, isso aí não é muito problema para encontrar, não. Você pode pegar qualquer brush, tá? Então, se você clicar aqui, ele vai pedir um endereço de e-mail, né? Dê um preço aqui justo, que no momento vai ser 0. Eu clico aqui, mando pagar, dou o meu e-mail e aí já faço um download, tá? Que eu já fiz o download, então esse aqui é tranquilo. Mas você pode pegar qualquer pacote, ok? Então eu já tenho aqui no meu computador, eu baixei, veio zipado, e aqui dentro, né, junto com o preview aqui, ele tem o arquivozinho lois.abr. Então é esse que a gente vai usar, tá bom? Como é que você faz para poder importar esse brush ABR para cá? Primeira coisa que você vai fazer, isso vai ser uma recomendação minha, tá? Da professora aqui. Vem aqui na tag Circle, e seleciona esse primeiro aqui. Por quê? O Basic Circle, que é o nome dele, fica aqui embaixo, ó, círculo básico. Por quê? Porque você vai precisar de um pincel já existente para tomar como base para esse brush, tá? Porque a gente vai criar um brush, beleza? Então, tudo bem. Eu recomendo sempre esse porque a funcionalidade dele já como o nome já diz, ele é básico, então fica mais fácil de você modificar o que você quiser depois. Então, clica nele aí e deixa ele selecionado. Aperta F5 para abrir o gerenciador. Você vai ver que ele está aqui, esse brush círculo básico, ele é do tipo pixel. E aqui tem todas as funcionalidades do pincel do tipo pixel. Deixa eu tirar aqui o meu Keymon aqui do meio para vocês verem, né? Mas eu quero que vocês vejam o que eu estou clicando. Então aqui, aberto esse aqui, nós vamos agora para o outro passo. Então, a partir dessa tela aqui, você vem aqui, ó. Tem essas 3 abinhas aqui. Uma é automático, que aí vamos dizer assim, são as características que já estão aqui pré-definidas, que já vem junto com esse brush. Tem aqui
o pezinho aqui, predefined, pré-definido, que você vai escolher uma imagem para poder ser a característica do formato desse brush. Ou então, se você quer fazer um brush com texto, tá? Eu, sinceramente, ainda não testei isso aqui, mas esses do pré-definido vai ser muito útil. Ok. Aqui dentro nós temos muitos tipos eu vou chamar assim de pontas, né? Pontas de pincéis, né? Algumas eu fiz, como por exemplo essa fita cassete aqui, eu fiz no Krita, importei. E tem as bolinhas, nos círculozinhos, bem, tem bastante, né? São provenientes dos pacotes, né? Porque os pincéis que tem texturas e tudo, eles precisam dessa ponta. Ou então coisas que eu importei. Então, para importar lá os brushes, né, da Loesch, você vem aqui, ó, Import Resource. Ele até aparece, né, o nome que tá embaixo, olha lá, Import Resource, tá? Esse azulzinho, a pastinha com papelzinho, ele vai abrir aqui. Vamos lá no Downloads. Loesch. E aí você seleciona o arquivo ABR, manda abrir. Agora ele se misturou aqui dentro em ordem alfabética em algum lugar, então para você não ficar perdido aqui, você pode digitar o nome do arquivo lá da Loesch, que ele vai mostrar os desenhos que estão associados. Tá duplicado aqui porque eu fiz a imensa bobagem agora de importar 2 vezes, mas não tem problema, tá? Então nós temos aqui as pontinhas, são 5, né? 5 brushes lá, que ela inclusive especifica a característica de cada um deles lá num arquivo, né? Que você pode ver lá. E vamos importar um. Eu vou querer importar esse aqui, ó. Esse quadradinho. Por quê? Essa ponta desse brush ABR aí é um brush padrão do Photoshop, que ele chama lá no Photoshop de giz, de chalk, que era um dos meus favoritos quando eu era usuária de Photoshop há muitos anos atrás. E eu estou tentando simular perfeitamente ele há muito tempo. Então nós vamos fazer uma tentativa aqui, mas você pode também usar os outros, tá? Então você clica em cima dele, deixa ele pré-definido aí. Nós vamos ter aqui um tamanho, vamos colocar o Scratch Pad pra gente dar uma riscadinha aqui, para dar uma testada. Tá? Se o Scratch Pad, que é esse espaço para você riscar, não estiver ativo, é só você clicar em qualquer parte onde não tem menu, com o botão direito. Aqui, ó, Show Scratch Pads. Então, mostrar o Scratch Pad, é um rascunho aqui, tá? Aqui no Scratch Pad, você pode colocar um desenho já pré-determinado ali no seu no espaço, nesse quadrado que vai mostrar o desenho que vai ficar ali no Docker dos brushes para você localizar aquele thumbnail, aquela miniatura lá. Ou então você pode fazer um gradiente aqui já para começar a te ajudar, ou então você pode encher aqui de... Ups, só um minuto. Eu acho que está selecionado branco. Não, tá. Não quer funcionar, era para preencher, mas tudo bem. Normalmente eu deixo em branco mesmo. Nós estamos com ele selecionado e vamos dar uma olhada, vamos aumentar um pouco para a gente ver como é que tá aqui o risco, né, desse brush. Então ele tá mostrando muito as bordas, né, tá dando para ver aqui a repetição das bordas. E normalmente essa repetição de bordas é lá aqui no spacing. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ativar o spacing. E vamos testando. Deu uma diminuídazinha. Você vai testando a ferramenta de forma que você vai tentando simular esse brush, tá? Se você for usuário de Windows e tiver o Photoshop instalado, você pode ir comparando lado a lado até chegar em alguma coisa parecida. O Scatter também, que é essa repetição muito forte. Aqui tá
saber não, aqui vai ficar muito... Fica um pouco mais aleatório a ponta. Agora opacidade. Então, pressão, né? De acordo com a força que você faz com o brush ali, com a caneta, o brush fica mais claro ou mais escuro, né? E pressure in, que é aquela primeira pressão, né? Se ela vai ficar forte ou fraca. O ativo e o desativo, né? Ativo. Eu particularmente gosto de trabalhar com pressure in. E aí eu posso tornar esse pressure in mais forte, mais fraco. Ok. E aí você vai testando, tá, gente? Aqui eu acho que eu cheguei em alguma coisa. Vou voltar aqui no tamanho. Você precisa escolher um tamanho inicial para ele. Aqui no Scratchpad, o tamanho que você está vendo aqui do brush é mais ou menos o que vai ficar na tela de um arquivo que está em 100% de visualização ali, de 1000 por 1000 pixels, alguma coisa assim, tá? Eu recomendo que você possa deixar em torno de 20, 25, é um número bom, 25, 30, para não ficar nem muito grande, nem muito pequeno. Ó, parece bacana para testar. Ok, vamos colocar então aqui um nome para ele. Eu gosto sempre de dar uma riscada com o pincel. E dar um nome para ele. Peraí. Lasquei. Peraí. Lost. Vamos colocar aqui Lost Chalk, que é como eu conheço esse brush. Então, ali eu já fiz um desenho para poder me localizar ele. E eu vou precisar aqui em cima colocar um outro nome aqui, ó, tá escrito aqui nome, name. Você precisa colocar um nome personalizado ali, senão você vai substituir aquele pincel que eu pedi para poder selecionar lá no início. Você vai substituir ele por este que nós estamos fazendo e nós não queremos isso, nós queremos um pincel a mais, nós não queremos substituir. Então coloca um nome que seja fácil de você achar depois pelos tags, tá? Vai funcionar como uma tag, Lost Chalk, coloquei aqui Save Preset. Ok, tá salvo, tá? Vamos dar uma olhada? All. Vamos procurar aqui. Lost, olha que maravilha. Ele tá bem aqui, ó. Ó, acabei de fazer aqui o Lost Chalk. Eu já tinha um Lost Chalk. Vamos testar o Lost Chalk. Tá aqui. Ó. Você pode modificar, tá? Na hora que você quiser, apertando o F5, vindo aqui nas características, modificando o que você quiser e depois mandar Overwrite Preset. Então ele vai tipo assim você pode fazer um novo, escrever um nome com alguma diferença aqui de caracteres e mandar salvar novo, pode mudar a figurinha também. Ou então você pode overwrite, que é você vai modificar ele e quer que essa mudança seja permanente. Então você reescreve ele por cima, né? Beleza. Então aí você pode brincar, amigo, ó. Agora você pode brincar com o seu pincel novo. E é assim que você importa um pincel do Photoshop. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Essa é a aula de hoje sobre os brushes. Nós vamos ainda falar bastante sobre os brushes por causa dos blending modes aqui em cima, por causa do mecanismo dos brushes lá, que tem que ver um por um ainda. Mas você tendo essas dicas que nós vimos hoje, você vai conseguir trabalhar bem, né? Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, manda os comentários no Facebook, né, no nosso grupo, ou então aqui no YouTube, para a gente ir discutindo, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.